A fiscalização das plataformas de jogos online. O Ministério da Fazenda divulga hoje lista de empresas liberadas para atuar no país. Quem volta agora com informações é o Carlos Alberto. Mais uma fase da mobilização do governo federal para impor limites à jogatina por parte de beneficiários do Bolsa Família. O Ministério da Fazenda divulga nesta terça-feira uma lista com todas as empresas de apostas online autorizadas a operar no Brasil até dezembro. De acordo com o governo, a lista será composta por todas as empresas que solicitaram autorização do início do ano até 17 de setembro. A data limite foi definida em portaria publicada pelo Ministério da Fazenda, que deixou claro: as bets que não estiverem na lista serão proibidas de oferecer apostas online. Essas empresas devem, porém, deixar suas plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro para que os apostadores possam sacar seus recursos depositados. Os sites irregulares só devem deixar de funcionar no dia 11 de outubro. O Ministério da Fazenda vai enviar à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a relação com todas as bets que devem ser mantidas. As demais serão derrubadas pela agência. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda vai fiscalizar o cumprimento das novas regras. O Banco Central e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública auxiliam para coibir infrações. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Anatel deve derrubar cerca de 500 sites de apostas na próxima semana. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é o cerco que está sendo montado, pelo menos para diminuir o impacto dos jogos na vida dos brasileiros. Tudo isso começou após o Banco Central divulgar uma pesquisa, um estudo apontando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram somente em 30 dias, durante o mês de agosto, pelo menos 3 bilhões de reais. E ao longo do mesmo mês de agosto, os brasileiros torraram pelo menos 20 bilhões de reais nos jogos online. A estimativa do Banco Central é que em 2024 as casas de apostas movimentem pelo menos 216 bilhões de reais. Dinheiro que faz falta no bolso do consumidor e principalmente na cozinha de milhões de brasileiros, especialmente dos beneficiários do Bolsa Família. O que o governo começa a fazer aí, Luciano, na realidade, é começando a identificar a formação pelo menos de 2 grupos dessas empresas de apostas online, as bets. De umas empresas um pouco mais sérias que já procuraram o Ministério da Fazenda pedindo autorização para atuar no país. Ou seja, empresas que foram lá, pediram a realização do cadastro, forneceram informações, os critérios de como atuam. Aí tem também um segundo grupo, que é exatamente esse que se firma agora, essa fiscalização maior, que é um grupo que a gente pode chamar-se até de um pouco mais oportunista. Por quê? Porque eles estão com um prazo, dizendo, aberto até dezembro, é verdade, mas desde abril que começou o Ministério da Fazenda a pedir que eles já começassem a se registrar, abril, maio, lá no Ministério da Fazenda. E nenhum desses 600 sites aí, por exemplo, procurou, o que significa dizer que essas empresas estão muito mais preocupadas em explorar os apostadores de uma forma descontrolada do que propriamente, Luciano, realizar essas apostas online de forma minimamente séria. E aí quando a gente fica preocupado é com as fraudes, e no extremo disso tudo é essas bets irregulares servirem ao crime organizado, como por exemplo, para lavagem de dinheiro. Porque na realidade é o seguinte, tem 2 situações: ou você aposta muito e perde, ou você, quando tem num outro grupo, gente que aposta pouco e ganha muito, meu amigo, aí a luz vermelha, amarela, acende tudo, porque significa que aí pode existir lavagem de dinheiro. Então, não é fácil. E no caso dessas empresas que o governo está dizendo que vai ficar até o dia 10 no ar e depois do dia 10 elas serão banidas porque não fizeram o seu cadastro, tem um detalhe. Quem apostou nessas empresas bets aí, que estão irregulares, esse prazo é para que eles corram
os apostadores corram e peguem lá o dinheiro que eles colocaram nessas apostas. Porque aí, Luziano, uma coisa, olha só como é que essas empresas atuam. Vamos imaginar que o Luziano apostou R$100 numa empresa dessas. Ela te dá de cara um bônus de R$100. Bom, em tese, se o Luziano for resgatar o dinheiro, ela teria que pagar ao Luziano R$200, mas é claro que uma casa de aposta não vai fazer isso. Ela vai dizer o seguinte: para você ter acesso ao bônus, você precisa fazer algum tipo de aposta. Então, muita gente, na realidade, vai perder dinheiro nessa história. Quando for fazer o saque, ele não vai conseguir sacar o bônus que supostamente a casa de aposta deu para ele. E jornalista Beto Almeida, paralela a essa decisão hoje do Ministério da Fazenda, que vai oficializar as empresas que poderão ou não continuar no Brasil e excluir desse cardápio de opções de jogos as plataformas que estão funcionando de forma ilegal, imagina a dimensão dessa jogatina, Beto. São pelo menos 500 a 600 empresas que deverão ser excluídas do Brasil. 500 a 600 empresas, Beto, sites de apostas. Isso é só uma amostra do tamanho do problema que o governo tem que administrar. E aí, essa é uma ponta de controlar essas empresas, de saber exatamente o mercado em que elas estão atuando, se elas estão, na realidade, fazendo desvio de recursos, encaminhando para o exterior. Na outra ponta é aquela preocupação em relação aos próprios apostadores, principalmente agora em relação aos beneficiários do Bolsa Família, já que, como a gente divulgou aqui, somente no mês de agosto desse ano foram 5 milhões de beneficiários do Bolsa que gastaram cerca de 3 bilhões de reais com essas apostas online. Então, qual é o controle que vai ter agora a partir disso, Zeno? Todas essas apostas vão ser acompanhadas, CPF por CPF, e fazendo a evolução desse CPF e o pagamento dos prêmios. E aí sim, o governo espera que com isso vai ter um maior controle em relação a essas apostas.